mas nós achamos por bem, como parte do presbitério, de nós iniciarmos hoje uma nova série. E eu vou estar dando abertura, mas a proposta é que os nossos precursores, que vocês vão conhecer, alguns já ministraram aqui, outros não, mas nós estamos preparando um grupo de 7 a 8 pessoas. Nós estamos tendo mesas todas as quartas-feiras, quando nós não temos reuniões nas igrejas, nos lares. Então eu venho para cá com um grupo de jovens e estamos estudando, estamos falando sobre esse assunto que eu vou abrir aqui hoje. E nós julgamos ser importante, tem muito fundamento, muita construção. Hoje eu vou tentar ser bem prático e talvez até simples, mas o fato de ser simples não significa que não seremos profundos. Mas a realidade é que é um assunto assim de muita importância, porque algumas pessoas têm muita dificuldade de compreender essa realidade quando se fala de autoridade. E eu fui tocado pelo Senhor por causa de um culto na igreja nos lares, que foi falado um pouquinho, bem rápido desse assunto. Isso tocou muito forte, e quando eu olhei para dentro da minha casa, e eu percebi uma geração que está vindo, e eu estou falando dos meus filhos, e percebi algumas dificuldades de submeter a autoridade. Eu falei, meu Deus, e o Senhor falou assim comigo: vocês precisam falar sobre isso, porque isso tem um apontamento escatológico violento sobre o princípio de honra. Porque Jesus foi rejeitado. As Escrituras diz que ele, sendo a pedra fundamental, os construtores o rejeitou. E isso tem um apontamento, porque fala de princípio de honra. Mas para Jesus voltar, nós precisamos orar tanto por Israel, porque se Israel não se converter, Cristo não volta. Cara, se você for ver por esse olhar, por quê? A liderança de Israel precisa receber Jesus. Só que isso tem um apontamento tão sério, porque nós, como igreja, parte do corpo de Cristo, precisamos amar Israel, a tal ponto de nós orarmos por eles. E vocês vão ver vários textos nas Escrituras. Lembra? Aquele que fizer para um desses meus pequeninos. Não tem muito texto que fala sobre isso? Esses pequeninos é Israel, o povo tão pequenininho que Deus, de alguma forma, que nós não conseguimos explicar, escolheu. Então, se nós hoje não entendermos isso e ficarmos com aquela mentalidade de substituição, que a Israel agora é igreja, não é mais Israel, nós estamos enganados. Precisamos voltar os nossos olhos para Romanos capítulo 9, capítulo 10. Enfim, você vai ver que Paulo vai tratar muito sobre esse assunto. Então, dentro dessa perspectiva, nós entendemos a importância de falar isso, primeiro dentro do nosso contexto, porque a mensagem é profunda, é muito assunto. Mas nós vamos tentar trabalhar de alguma forma no que nós dizemos dentro da nossa comunidade local, obviamente olhando cada um para dentro da sua própria casa e perceber que algumas autoridades, algumas não, todas as autoridades foram de alguma forma estabelecidas por Deus, querendo eu e você ou não, Deus estabeleceu a autoridade. Como essa autoridade, ela vai reger, ela vai governar, aí é outro caso. Quem me entende? É outro caso. E eu tive uma aula o ano passado no CPP muito forte, que eu amei, que vai falar sobre as estruturas. E por algum tempo nós falamos, o problema é a estrutura. Então nós entendemos que o problema não é a estrutura, o problema é a direção. Porque se você pensar, nosso corpo é uma estrutura. Se nós pensarmos aqui, é uma estrutura. Seu carro é uma estrutura. Sua casa é uma estrutura. Seu local de trabalho é uma estrutura. E percebe que o problema não é a estrutura. O problema é a direção. É como aquele que é o cabeça governa todas as coisas. Então, e é lógico que isso também é um outro assunto. Não é sobre isso que eu vou falar. Mas é para nós começarmos a entender quem precisa falar na sua vida. E nós não termos problema com isso, porque as Escrituras vai dizer que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Mas o problema é que quando eu tenho problemas com questões de autoridade, eu sempre vou querer ser a última voz, ou a última bolachinha do pacote. Não, eu tenho algo mais poderoso que isso que você falou.
Isso tem a ver com idolatria, isso tem a ver com aceitação. Só tem uma coisa para dizer: é grave, filhão. Por isso que eu estou dizendo, pastor Lúcio, que a sua presença aqui, pelo ofício que você ocupa, de você deixar a sua comunidade para vir, isso nós chamamos de fome e sede. Não tem problema, eu sou pastor Fá, mas eu me submeto, pastor. Por favor, eu quero aprender. Eu quero. Uau, isso não tem preço, irmão. E eu preciso dizer que coisas poderosas estão acontecendo. E nós precisamos abrir os olhos para ver. Existem pessoas chegando há tão pouco tempo no nosso meio que estão dando uma resposta ao trono da graça. Eu estou vendo gente que está vindo agora e abrindo mão de coisas, e submetendo, e querendo estar, querendo ouvir, querendo aprender. Então, por favor, sabe, é como se fosse uma palavra de exortação, dizendo para você: desperta tu que dormes. Nós não estamos falando sobre ser o melhor, mas nós estamos falando sobre sermos santificados e piedosos. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre princípio de honra. Vamos iniciar uma série falando sobre princípios de honra. Gostoso, né, irmãos? Porque daí a gente começa a trabalhar e construir. Então nós ouvimos sobre simplicidade, que na realidade esgotou o assunto? Não. Mas nós abrimos algo para vocês. Vocês precisam permanecer agora lembrando. Não é porque vamos falar sobre princípio de honra que a mensagem da simplicidade ficou esquecida, ou qualquer outro tema. Mas é para nós simplesmente termos um caminho, e quando lembrarmos e dentro da realidade que estamos vivendo, nos posicionarmos, ok? E agora nós vamos entrar sobre esse assunto, que é uma oportunidade de nós destravarmos destinos. Porque o fato de nós não aprendermos a ter princípio de honra, travamos uma vida inteira. Nossa, e eu poderia ficar falando horas aqui, sem precisar ler nenhum texto, porque só de eu pensar aqui, minha mente já viaja. Vocês vão ver que o povo de Israel sofreu no deserto por mais de 40 anos, porque não houve princípio de honra. Porque esqueceram da palavra, esqueceram das promessas, esqueceram das profecias. E por favor, foi cantado aqui, a palavra de Deus é uma autoridade. Meu Deus, isso gera temor. Ele mesmo vai dizer que toda palavra que sai da minha boca, para pensar, um Deus poderoso, dizendo que, e ele vai falar isso em Isaías, que toda palavra que sai da boca dele, imagina essa palavra saindo. Você sabe que palavra é essa? Pensa. Que palavra é essa que saiu da boca de Deus? A palavra que criou o mundo. A palavra que criou o universo a partir do nada. A palavra que foi verbalizada, mas que um dia se encarnou e tornou um homem entre nós. E ele diz que a palavra que sai da boca dele não voltará vazia. Sabe, Daniel, o que ele vai dizer? Que naquele dia, ele não veio para ser juiz, ele veio para salvar os homens. Mas ele vai dizer, mas fiquem tranquilos, porque naquele dia, a minha palavra, ela mesmo vos julgará. Ai daqueles, William, que não se submeterem à palavra. Tem alguém aí? Vamos ler as escrituras? Abre a Bíblia. Em Mateus capítulo 10. Eu vou ser bem sincero, eu vou entrar em alguns pontos de assuntos, por respeitar a dinâmica da construção. Porém, eu queria ser mais profundo dentro daquilo que o Senhor tem estabelecido no meu coração sobre o princípio de honra. Então entenda, eu vou falar algumas coisas por ser necessário, pela abertura que estamos fazendo, mas eu gostaria de entrar em outras partes, mas eu vou dar oportunidade para os que vão falar depois de mim.
Porque a minha vontade não é falar alguns pontos que estão aqui que eu quero respeitar, porque tenho que ser simples para ir abrindo um campo e as pessoas ir ser mais profunda. Mas o meu desejo era falar sobre princípio de honra num nível muito mais elevado de compreensão, porque não é falar sobre vocês precisam honrar o pastor da igreja. Não é essa mensagem que vocês vão ouvir aqui. Não é isso que nós queremos falar. Não é para as pessoas começarem a honrar a casa pastoral. Você é doido, irmão. Não é sobre isso, não. O princípio de honra vai muito mais forte, é muito mais poderoso. Amém? Tem a ver sobre quem rege todas as coisas. Princípio de honra. Por quê, irmão? Porque se você não consegue respeitar o teu irmão que você vê, como você vai respeitar Deus que você não vê? Tem alguém aí? Então vamos lá, acho que deu para você entender um pouquinho já, né? Vamos lá em Mateus capítulo 10. Você está bem aí? Fica em intercessão por mim, tá bom? Mateus 10, capítulo 40, versículo 42. Eu comecei a ler essa madrugada esse texto, irmão, foi tanta coisa que eu falei, eu preciso parar, vou deixar o Espírito Santo, porque é muito detalhe, com muita riqueza. Mateus capítulo 10, do versículo 40 ao 42. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Olha, vocês estão bons de Bíblia, hein? Diz assim, a partir do versículo 40, ok? Quem recebe vocês, olha isso, irmão. Recebe a mim. Cara, essa construção aqui é poderosa. E quem me recebe, olha onde isso vai culminar. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ah, meu Deus do céu, vou repetir. Quem recebe vocês, ele está falando de quem aqui? Quem que é esse vocês? Dentro da hermenêutica, da interpretação do texto, não é nós. Mas não significa que não possa ser. Mas aqui é Israel, ok? Quem recebe vocês, isso é, quem recebe Israel, recebe a mim. Meu Deus. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Eu preciso fazer uma pausa aqui, calma. Eu preciso fazer isso. O texto não inicia dizendo, quem recebe meu pai, recebe a mim. Recebendo a mim, receberá Israel. Não, percebe que há uma jogada aqui. Ele vai falar, quem recebe Israel, aí ele vai entrar, recebe a mim. Mas na realidade isso não significa que é uma ordem lógica. Mas é algo para nós pensarmos a fonte de todas as coisas. Sobre princípio de honra. Esse texto aqui é violento. Deu para entender? É tipo assim, né? Lembrei de uma frase minha antiga. Se não entendeu, eu explico. Porque, cara, é muito sério isso. Então eu vou repetir. Quem recebe vocês, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas, meu Deus, um copo de água fria, a um destes pequeninos, Israel, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro, cara, promessa, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Sabe o que significa? Já vou entrar. Que quem honra tem recompensa. E não é uma recompensa que alguém vai dar, porque a gente honra as pessoas esperando recompensa de quem? De quem você honra. Só que se nós olharmos para as Escrituras, e aqui é um olhar para a Bíblia, a honra, quando eu honro o Vitor, na realidade eu o honrei
Porque a partir dele ele expressa quem é Cristo, e sobre quem é Cristo expressa quem é o Pai. Então quem está sendo honrado de verdade? Deus. Porque se eu não consigo respeitar o meu irmão, que da qual Deus deu a ele autoridade para exercer por um tempo em algum determinado lugar, ao mesmo tempo eu não vou conseguir respeitar a Deus. Ok? Pegaram aí? Pode fechar a Bíblia, eu vou ler numa versão mais contemporânea agora. Pode sentar. Vocês estão bem aí? Estão em intercessão por mim? Estão em intercessão por mim? Preciso da oração de vocês, sério. Eu vou só trazer algo aqui que não preparei, mas enquanto eu estava lendo veio no meu espírito, para vocês perceberem como isso é muito forte. Quando Deus levanta um homem para libertar o seu povo da escravidão do Egito, que estava sob domínio de Faraó. Vocês lembram que Deus vai pedir para Moisés ir e fazer o que mesmo? Libertar o seu povo. Quem lembra? Quem está comigo? E Moisés, obviamente, no primeiro momento rejeita, porque não sente capaz para tanto, mais de 40 anos fora do Egito, e ele vai se sentir um homem de língua ou de fala pesada. E aí Deus então estabelece Arão para estar com ele. Todo mundo conhece a história, só que é interessante. Deus vai dizer para Moisés assim: vai e diga a quem mesmo? Fala mais alto aí. Mais alto. Mais alto. Mais alto um pouquinho. Glória a Deus. Só para saber se vocês estão por dentro aqui da história. Faraó. A minha pergunta é, aqui vocês vão começar a entender algo. Quem tem maior autoridade? Faraó ou Deus? Irmão, eu assim, fico assim, sabe, isso me toca, é bem simples, mas me toca olhar para um Deus que não quebra princípio. Para pensar. Você acha que Deus precisava pedir ordem para Faraó, para libertar o povo dele? Se você parar para pensar nisso, não precisamos nem pregar mais sobre o princípio de honra. Deus poderia, no estralo de dedo, arrancar o povo dele lá à força, e sei lá, destruir o Egito inteiro. Mas Deus vai falar: Moisés, vai lá e fale com Faraó. Por quê? Porque Faraó era uma autoridade. E de alguma forma, ainda que Faraó não entendesse isso, William, estabelecida por Deus. Aí eu fico pensando, um homem que foi para o deserto porque fugiu, agora retornando e falando: olha, Deus pediu para libertar o povo dele, Ele quer que nós vamos para o deserto. E aí Faraó, no primeiro momento, sempre rejeitando, e nós sabemos de todas as pragas. Mas o que eu quero que você entenda é que, eu falei, que lógica é essa? Deus não precisava ficar tanto tempo, mas é que existe um processo que o Senhor está estabelecendo no Egito. Porque Egito naquela época era uma nação muito forte, próspera. Então qualquer mensagem ali, todos os demais que existiam naquele tempo iam ficar sabendo. E uma das coisas que Deus vai fazer com as pragas é estabelecer quem de verdade é Deus. Porque Ele vai abater, mediante as pragas, todos os deuses do Egito. Só que Ele vai usar um homem fugitivo e assassino para mostrar que a honra sempre é dele. Só que se você for ver todo o contexto da história, vocês vão ver que as pessoas idolatram Moisés, que até isso Deus vai se encarregar na própria morte de Moisés depois. Mas é muito forte nós pensarmos dessa forma. Mas de alguma forma Moisés também estava representando a autoridade dele. Não, a autoridade de Deus. Então quando nós começamos a ter essa perspectiva, nós vamos perceber que ainda que uma liderança seja corrupta, seja mal, está fazendo tudo errado, nós não temos o direito de levantar contra ela. Por quê?
Porque esse tipo de governo dominador, me ajudam aí, opressor, obrigado, essa palavra que eu queria lembrar. Quem vai cuidar disso é o próprio Deus. E aí eu poderia falar de Davi. Saul em todo o tempo está indo contra Davi, querendo matá-lo, e por alguns momentos Saul caiu sobre as mãos de Davi, e Davi pôde matar, mas ele vai lá, arranca um pedaço da roupa de Saul, vai de uma distância, levanta e chama pelo rei Saul e fala: olha, estou com um pedaço da sua roupa aqui, se eu quisesse eu poderia ter te matado, o que você tem contra mim? E as pessoas que estavam com Davi, os seus soldados, seus valentes, dizendo o quê? Se quiser nós matamos ele agora, ele te fez tanto mal, é só você dar uma ordem que nós vamos matá-lo. E ele falou assim: não, nós não podemos tocar no ungido de Deus. Irmãos, vamos ser sinceros, nós erramos demais, porque nós não conhecemos as Escrituras. E aí nós sentimos um pouquinho melhor. Deus fala com ele, fala comigo também. É o que eles falaram para Moisés. Nós vamos ver, vamos lá. Vamos começar aqui. Então eu vou ler agora numa versão contemporânea que nós chamamos a mensagem. Eu gosto muito porque ela traz uma ideia muito para a nossa realidade, ok? O mesmo texto que eu já li eu vou ler aqui agora, escute. Estamos intimamente comprometidos nesta colheita. Quem consentir no que vocês fazem, estará aceitando a mim. Ou seja, aquele que enviou vocês. Aquele que enviou vocês. Qualquer um que aceita o que eu faço, é Jesus dizendo, aceita o meu Pai, que me enviou. Eu acho poderoso essa palavra aqui também, é outra, eu não vou entrar em detalhe, mas irmão, percebe que por várias vezes o Senhor está usando, o próprio Jesus usando o termo enviou. Você vai ver que Jesus foi enviado, ele está dizendo que Israel foi enviado, ele vai dizer que Moisés foi enviado. Poxa! Acolher um mensageiro de Deus é tão bom quanto ser mensageiro de Deus. Eu vou repetir. Cara, isso aqui precisa alcançar os nossos ouvidos. Acolher um mensageiro de Deus, recebê-lo, é tão bom quanto ser mensageiro de Deus. O que você entende aqui? Me ajuda. Que alguém que recebe um mensageiro, aquele que traz as boas notícias, aquele que é um pacificador, aquele que traz as boas novas, quem recebe esse mensageiro é tão bom quanto aquele que é o mensageiro. O que isso mostra? Que tão importante para Deus é o que tem a mensagem, mas também aquele que recebe a mensagem. Percebe, irmão? Vocês estão percebendo os detalhes? Estou tentando ir devagarzinho aqui para vocês pegarem isso, porque é muito importante. Aceitar ajuda, isso aqui é forte, irmão. Aceitar a ajuda de alguém é tão bom quanto ajudar alguém. Porque assim, nós temos facilidade até de querer ajudar, porque ajudar faz a gente ainda ficar no governo. O problema é aceitar ajuda. Porque às vezes o orgulho, a gente tem dificuldade. Quem me entende? Convoquei vocês para um trabalho difícil. Que bom. O trabalho é difícil. Mas não desanimem. Uau. Tipo assim, não é? Imagina, estou convocando vocês para um trabalho difícil. Nossa, até estremece por dentro. Porque a gente não gosta de ouvir isso. Mas não desanimem. É um alívio assim, né? Parece dar uma quebrada na gente. É melhor um começo humilde. Por exemplo, dar um copo de água a um sedento. Pois o menor ato de dar ou receber, olha só, porque o menor ato, tanto de dar como de receber, faz de vocês aprendizes. Na versão contemporânea, que aqui tem a ver com discípulo. Vocês nunca sairão perdendo. Vocês nunca sairão perdendo. O que significa, pastor? Tem recompensa.
Vira para o teu irmão, fala aí mesmo com máscara. Tem recompensa quem honra. Uau. Uau. Estou pensando aqui, estou lembrando da Nicole. Vamos lá, se der eu falo. Queridos, existem alguns assuntos na palavra de Deus que são extremamente importantes. Pensa comigo aí nessa palavra, extremamente. Pensa nela. Existem alguns assuntos nas Escrituras que são extremamente importantes, mas ao mesmo tempo eles são delicados. Delicados. Principalmente com aqueles que têm problema ou dificuldade de submeter, dificuldade de reconhecer, dificuldade de aceitar, dificuldade de abraçar, se render. E é por isso que nós precisamos ouvir o que vamos ouvir com muita maturidade. Porque isso vai bater de frente com algumas pessoas e de primeiro momento não é ruim. Pode descer meio amargo. Mas isso tem a ver com um tipo de mentalidade. Só que a palavra de Deus que foi cantada aqui é água, mas também é fogo e nos purifica. Então a proposta é fazer com que nós saiamos daqui pensando, uau, como esse assunto é sério e eu nunca parei para pensar a respeito disso. E vocês vão ver que diante de uma sociedade que nós estamos vivendo, que tem uma ideia de hedonismo, uma ideia greco-romana, que quer conquistar todas as coisas e sempre ser o primeiro, vai ter dificuldade de ser o último. E a palavra de Deus, o próprio Jesus vai tratar sobre isso. Quando vocês chegarem num lugar, nunca sente nos primeiros lugares. Ele não está falando que você não pode sentar aqui na frente, não é isso? Ele está dizendo que para você não procurar, porque isso tem a ver com o seu homem interior, e desejar ser visto. Mas fique no seu canto, porque se você tentar sentar num lugar que você não foi convidado, provavelmente alguém vai pedir para você se retirar e você será envergonhado. Então espere que alguém, porque quando ninguém esperar você ser convidado, é diferente. Porque isso também tem um apontamento sobre o princípio de honra. Quem me entende? Então um desses assuntos é sobre honra. Temos dificuldade com isso, porque queremos isso numa medida. E você vai ver que todas as pessoas no passado, todos os homens de Deus que foram enviados por Deus, vai encontrar algumas dificuldades, principalmente quando se diz respeito a um nível de liderança, porque não conseguiram entender que a liderança maior é Deus. E aí, meu irmão, é muito sério. Então a Bíblia está cheia de passagens que falam sobre esse assunto. Eu vou tentar correr aqui para nós ganharmos tempo, tá bom? Nós encontramos textos que dizem que devemos honrar pai e mãe, sim ou não? Por que será que isso está na Bíblia? Para pensar. Eu não vou entrar em detalhe. Mas por que temos que honrar pai e mãe? Você já fez essa pergunta? Por que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? E quem tem problema com pai, com mãe, o que sofreu, eu sei que isso é muito difícil para você, por isso que é sério, porque nós queremos desmistificar, desconstruir uma mentalidade, porque é bíblico, nós temos que honrar pai e mãe, mas por favor, quem enviou seu pai e sua mãe para ser tutor sobre a sua vida? Lembra o texto que eu li? Tudo vai apontar para Deus, de alguma forma, gostando você ou não, Deus permitiu isso, então eu me submeto. O fato, se nós não entendermos essa realidade, nós vamos olhar para a maldade dos nossos pais, do que eles fizeram de ruim, mas não vamos olhar que Deus permitiu isso para de alguma forma preservar você para um propósito eterno. Meu Deus! Então já não vai importar quão triste foi sua história. Quando você entender que há em você uma necessidade, cara, sabe o que é poderoso quando se fala de honra? Que honra é um princípio. Princípio
envio não muda, não se quebra. E eu iniciei falando de Moisés, que Deus enviou ele para você entender que o próprio Deus, sendo a autoridade maior no universo, ele manda um homem pedir para a autoridade do Egito liberar o seu povo. Cara, isso é fenomenal. Textos que nos ensinam a honrar a Deus com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. O Leandro falou aqui. Meu irmão, se nós entendermos essa realidade, o Leandro disse, nós não vamos precisar mais ficar falando sobre dízimo e oferta. Estou usando uma linguagem que todos conhecem. Por quê? Porque eu tenho, está dentro de mim, eu fui alcançado por essa verdade. E eu sei na presença de quem eu estou quando eu entrego parte das minhas finanças. Olha para mim, não é para onde vai o seu dinheiro, é para onde vai o seu coração. Eu gosto de uma mensagem que eu já preguei há muito tempo atrás, que Jesus estava no pátio das mulheres com seus discípulos, e os ricos, todos cheios de si, eles iam e entregavam as suas ofertas, e como eram moedas, e aqueles que entregavam moedas de ouro ou de prata, o gasofilácio no pátio das mulheres era feito de uma forma de corneta. Então pare para pensar, quando a moeda daqueles mais ricos e mais que se ostentavam caíam naquele gasofilácio, o que acontecia? Emitia um som muito alto, por causa do peso, porque era por peso. Então quanto maior o peso, maior era o som. Imagina, Vitor, jogava uma moeda de ouro, o som estrondava e eles saíam como? Orgulhosos. Mas você vai perceber que Jesus vai falar de uma pobre viúva, que tinha poucas moedas. E aí essa mulher foi e entregou a sua oferta, só que não emitiu som nenhum. Porém, Jesus para e ele vai falar sobre aquela mulher, porque isso tem a ver com o princípio de honra. Mas sabe o que é interessante? Eu gosto de dizer nessa mensagem o seguinte: foi o som que só Jesus ouviu. Aquela mulher não colocou as moedas ou colocou a sua oferta para mostrar para alguém. Talvez ela foi até com muita vergonha de colocar as suas moedas, mas ela deu, não foi moedas, ela deu o coração. O que eu quero dizer é que o que importa quando você vai entregar parte das suas finanças não é sobre o quanto você está entregando, mas é o quanto você está se derramando diante dele. Tem alguém aí? Só pincelando, tá? E ela também diz que nós devemos honrar aqueles que foram enviados por Deus na nossa vida. Eu quero ter muito zelo, sabe, quando eu tiver que posicionar alguma coisa a meu respeito, porque não é sobre mim. Mas todas as vezes que nós falarmos alguma coisa sobre honrar pai, honrar autoridade, lembre-se que todo o apontamento está voltado para Deus, ok? Por isso que eu quis frisar bem no início da mensagem. Olha só que coisa interessante que Jesus está dizendo aqui em Mateus. Vou ler o texto de novo. Ele disse que quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. A palavra galardão aqui tem a ver com recompensa, ok? Quem recebe um justo no caráter do justo, receberá o galardão de justo. Quem recebe um pequenino por ser discípulo do Senhor, também receberá o galardão da parte de Deus. Em outras palavras, você vai desfrutar de toda a unção que está sobre a vida daquela pessoa. Uau. Perceba então que a Bíblia faz questão de dizer que existe uma recompensa para quem sabe honrar, pastor Lúcio. Existe uma recompensa. O problema é que quando nós pensamos em recompensa, nós pensamos em recompensas momentâneas. E muitas vezes para esse tempo. E que de alguma forma é bíblico. Porque Jesus vai dizer que se nós fizermos para um desses pequeninos, vocês serão abençoados 100 vezes mais aqui, está falando tempo presente, e também no porvir. Porque você vai ser honrado aqui de que forma?
Pelo próprio ato de honrar alguém, você já vai ser abençoado por esse estilo de vida. Porém, ele está falando de uma recompensa maior, num porvir. Só que essa palavra porvir tem um apontamento de algo que vai ser estabelecido, que ainda não existe. Ele está falando do reino dele. Então, no reino milenar, para aqueles que sabem servir, e quem serve é uma forma de honra, terá recompensa. Então, não vou entrar nesse detalhe no que diz respeito à escatologia, mas princípio de honra tem um apontamento escatológico, porque Jesus vai recompensar no milênio aqueles que aprenderam a ser o último. Tem alguém aí? Jesus vai dizer: os últimos serão o que mesmo? Mas os primeiros serão. Sabe o que é poderoso aqui, irmão? Aqui é violento. O último aqui está falando dos gentios. Os primeiros está falando dos judeus, porque a salvação vem pelos judeus, eles são os primeiros, mas se tornarão o último. Por quê? Por causa do plano eterno de Deus, e porque Israel não teve princípio de honra quando Jesus chegou. Porém, eu vim para o que era meus, mas os meus, os meus me rejeitaram. Querendo dizer o quê? Mas os gentios de alguma forma me receberam. Se tornou o que era último, se tornou o primeiro. Porém, o último agora vai ser de alguma forma também recompensado por causa daquilo que nós nos submetemos. Irmão, isso é sério. É que eu não quero entrar muito aqui ainda, tá? Eu creio que outros talvez falem mais sobre isso. Então, quem honra pai e mãe, a Bíblia diz que os seus dias serão prolongados aqui na terra. Não vou entrar em detalhe, mas para pensar sobre seus dias se prolongarão aqui na terra. Pode ter a ideia de que se eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, obviamente que os meus dias vão se prolongar na terra. Vamos pensar sobre isso, porque nós vamos desmistificar algumas construções aqui. Nem queria entrar nisso, mas eu vou falar só para você pensar. O que seria prolongar os meus dias na terra? Nós temos a ideia que nós vamos viver mais, vamos viver. Talvez não esteja errado, mas irmão, a Bíblia diz que o homem está destinado a viver 70 a 80 anos, o que passar disso é canseira, enfado e canseira, sim ou não? Então, quando a Bíblia diz que os seus dias se prolongarão na terra, está falando sobre vida eterna. Porque, irmão, me entenda, eu já vi muita gente que não honrou pai e mãe e viveu 70, 80 anos, sim ou não? Até tem um ditado popular, um adágio no nosso meio que diz: coisa ruim não morre. E quanta gente boa que você vê honrando, que você fala: meu Deus, que esse cara é tão oi com o coração, e morreram antes dos 70. Então, quando você para entender isso aqui, quem honra pai e mãe, a Bíblia diz que os seus dias serão prolongados aqui na terra, tem um apontamento para a vida eterna. Amém? Porque nós não vamos morar no céu. O céu vai descer. Quem honra a Deus com seus bens e com as primícias da sua renda, irão prosperar. Uau, e alguém poderia falar: agora vai falar do dízimo e da oferta. Provavelmente alguém correria para esse caminho. Mas eu quero dizer para você, quem honra a Deus com seus bens e com as suas primícias da sua renda, irão prosperar. Isso aqui não tem um apontamento apenas para esse tempo, de que se eu trouxer o dízimo e a oferta eu vou viver bem, porque nem sempre é verdade isso, sim ou não? Tem gente que é fiel, por exemplo, a viúva pobre que levou tudo que tinha, o próprio Jesus vai falar dela, vai falar que ela deu tudo que ela tinha, mas era uma viúva pobre. Eu ia falar um negócio aqui, eu tenho que segurar, não queria que cortasse, porque eu queria falar, porque eu sei que vocês iam rir. Mas nós somos universal, amém, irmãos? Essa viúva pobre estava perdida. Porque não há graça nenhuma nessa mulherzinha pobre aí. Cara, isso é muito sério. Mas esse apontamento sobre honrar com as suas primícias, honrar não é sobre as nossas ofertas regulares aqui que a gente traz de dominguinho. Isso tem a ver com a promessa de Deus quando Cristo governar, e Ele disse que todas as nações levariam as suas riquezas para Israel. Quem me entende?
cara, isso é sério? E aí a gente fica pregando, usando alguns textos isolados das Escrituras, sem entender a sua complexidade. Isso não tem a ver só, irmãos, de trazer aqui uma continha em dinheiro do seu salário. Também, porque se você não consegue fazer com esse pouquinho que você tem, você não vai conseguir fazer com muito. Sim? Vou até dar um exemplo disso. Por exemplo, uma pessoa que ganha, um exemplo, tá? 10 reais. Se nós olhássemos para 10%, ele teria que dar quanto? Fala mais alto. R$1. O cara que dá 100, 10. O que dá 1.000, 100. O que dá 10 mil, 1.000. Quem dá 100 mil, o louco já mudou. Pode ter certeza, o ganancioso, quando olhar ele ganhando 1 milhão, ele tem que dar quanto? 100 mil. Sabe o que ele vai falar? É muito. A igreja não precisa disso. O que isso implica? Não sabe o que é princípio de honra. Então o que estamos vivendo aqui hoje, sabe essa contribuição que você traz aqui? Que você está preocupado muitas vezes, o que faz com o dinheiro, o que está fazendo e tal. Apesar que não é o nosso caso não, o Senhor tem nos amadurecido a isso. Mas sabe aquele dinheirinho? É só o Senhor provando você para aquele grande dia. Porque Jesus vai governar a partir de Israel. E Ele diz que as nações irão e levarão as suas riquezas. Uau! Vocês estão bem aí, irmão? Você não consegue dar um glória a Deus por isso? Não estamos falando de uma igrejinha local que vai trazer sua oferta. Nós estamos falando de nações. Nações que irão se submeter à autoridade. Todo joelho, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então esse pequenino processo que estamos fazendo aqui, aquilo que a viúva fez, Deus está destacando um tipo de gente que consegue entender o que é princípio de honra. Quem me entende? Parece que vocês não ficaram muito empolgados, só eu, mas tudo bem. Isso significa que existe uma recompensa para a honra. Sabe o nosso maior problema? É que a gente espera a honra para esse tempo. Quando você faz alguma coisa, você quer honrar, ser honrado. Por mais que você fale assim, não quero que fale nada para ninguém, tá? Isso pode ser uma falsa humildade. Porque lá no fundo, seria bom se falasse. Então, isso vai pegando a gente por dentro. Quando a gente vai tendo uma complexidade do assunto e vê que ele é muito mais amplo do que a gente pensa ou imagina. Que não é apenas para esse tempo. Existe uma consequência quando nós não honramos, mas existe uma recompensa quando nós aprendemos a honrar. Esse princípio não serve apenas para o contexto da igreja, eu já falei aqui, não vou entrar em detalhe. Esse mesmo princípio vale para qualquer autoridade na nossa vida. Vale para governante, vale para professor, policial, chefe, trabalho e para o seu marido, enfim. Só um detalhe antes de eu ler um texto aqui. Eu sei que vocês sabem, mas eu de alguma forma estou estudando para poder pegar minha carta, e eu entrei num processo de reciclagem, e eu comecei a estudar, e é muito assunto, irmãos, e assim, tem hora que é até difícil você ficar lendo e vendo vídeos, enfim, quem já passou sabe o que eu estou dizendo, só que daí eu parei e falei, meu Deus, eu sabia, lógico, mas estou falando que aí, tipo assim, sabe quando você para pensar sobre o assunto? Eu falei, isso é um sinal. Uma pintura na rua escrito pare, é uma autoridade. Quem me entende? É uma mensagem. Aquele pare na placa é uma autoridade. O farol, o semáforo é uma autoridade. E às vezes a gente não consegue respeitar isso. Uma quilometragem, por exemplo, aqui você pode andar 40 por hora. É uma autoridade. Se você passar 50, você é multado. Só que no processo de rebeldia e desobediência, outras multas. Até aconteceu o que aconteceu comigo. Perder sua carta.
E aí eu estava pensando lá atrás sobre isso, veio logo o pecado. E muitas vezes a falta de honra é pecado. E eu falei, cara, mas no acúmulo dessas coisas, a consequência aumenta. Ao ponto de você perder o direito de dirigir. Por causa de uma sinalização que foi feita por um homem, mas que rege as vias, que rege as rodovias e as estradas. E esse tipo de lei, e é uma lei, sim ou não? É uma lei estabelecida pelo homem para trazer o quê? Ordem. E se com a lei, que é para estabelecer ordem, às vezes ainda há desordem, por que ainda há acidentes? Por que as pessoas ainda estão pagando multa? Porque não estão percebendo, mas estão quebrando o princípio de honra. A Débora está até dando risada comigo agora, porque eu estou lendo tanto. Aí eu entro no carro, coloco o cinto, olho para todo mundo. Aí eu olho e falo retrovisor, pegando o final do carro, tal, retrovisor regulado, vendo o carro de trás. E papai, fico brincando, porque na verdade eu estou estudando, mas brincando, entendeu? Tipo assim, cantando a musiquinha para aprender, para fazer a prova dia 5. Mas aí irmão, sério, eu estou falando isso, mas o Senhor falou comigo. Os mandamentos, Fábio, que eu estabeleci para o meu povo, precisa haver honra. Na minha e na sua vida, esse livro precisa ser honrado. Aí alguém fala, nossa pastor, não é idolatrar a Bíblia, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é a palavra viva da boca de Deus que está escrito aqui. Foram escritos por homens, mas por favor, Deus enviou esses homens para escrever as escrituras, mas o apontamento de tudo que está aqui não é sobre eles, não é sobre mim, não é sobre o livro que foi feito numa gráfica, mas é sobre a palavra que aponta para Deus. Os 10 mandamentos escritos em pedra, era apenas uma pedra escrito, mas era o que continha ali, eles precisavam honrar aquilo. Só que de primeiro momento, quando Moisés desce com os 10 mandamentos, o povo já estava numa desonra total, num pecado, numa orgia. Imagina a cena, que Moisés precisou com tanta violência quebrar as placas, de ver a rebeldia do povo. E a lei estava vindo justamente para colocar ordem e para que o povo entendesse o princípio de honra. Amém? Então, Números capítulo 12, quem quiser abrir fica à vontade, do versículo 1 ao 16, olha o que vai dizer. O texto aqui é bem esclarecedor, tá? Só lermos o texto, só lermos as escrituras, vai ver como isso vai ampliar. Outro assunto que eu quero dizer, irmão, não importa o quanto você não goste do que você está ouvindo, não tem para onde ir. Vou repetir, não importa o quanto você não goste de ouvir isso, não tem para onde ir. Quando Pedro pediu para Jesus mudar o discurso, e falou para Pedro, vai você também? Lembra que Pedro disse? Quem lembra? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Palavra. Falaram Miriam, versículo 1, e Arão contra Moisés. Presta atenção, eu queria que a sua mente agora abrisse aí. Eu não vou ficar explicando versículo por versículo aqui. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Irmão, isso é um perigo, isso é um perigo. Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Olha aqui que poderoso. Não foi Moisés que ouviu esse comentário. Sabe essa panelinha? Sabe esse grupinho que se ajunta para falar do outro? Cara, imagina, Miriam, Arão se reuniu, fizeram uma cúpula
E começaram a discutir, dizer: se Deus fala com Moisés, fala comigo também. E eles, imagina, aqui está sendo rápido o assunto, mas, meu irmão, imagina como deve ter sido o comentário deles. Só que aí o texto termina assim, ó: o Senhor ouviu. Olha para mim, as conversinhas que você tem nos seus grupinhos, o Senhor ouve. Vira para o teu irmão, dá uma olhadinha para ele. Faz assim, ó: o Senhor está de olho em você. Você acha que isso é brincadeira, irmão? Eu não sei você, mas eu tenho temor. O Senhor ouve, Breno. E talvez você esteja desonrando, irmão, e é sério, não sei se eu vou conseguir aqui, mas quero tentar terminar. Aonde não tem princípio de honra, há desonra. E aonde há desonra, trava. E aí, se você trazer para dentro da sua casa, muita coisa não está dando certo, as coisas não estão fluindo, e você está percebendo que as coisas não estão indo, pode acreditar, porque talvez está tendo uma quebra de princípio de honra. O marido não honra a esposa não honra o marido, os pais não honram os filhos não honram os pais. Porque Paulo é tão violento que ele vai falar, quando se fala de princípio de honra, mas em Efésios capítulo 6, quando ele vai tratar sobre isso, ele não vai falar que apenas os filhos têm que honrar os pais, mas ele vai dizer que os filhos também precisam obedecer os pais. Ou perdão. Ele não vai falar que apenas os filhos têm que obedecer os pais e honrar os pais. Ele vai falar que os pais também não podem irritar os seus filhos. Ele vai falar que os servos precisam trabalhar como se fosse para o Senhor e não para o seu patrão. Mas que os patrões também, de alguma forma, honrassem os seus servos. Que o marido tem que amar a esposa, mas a esposa precisa submeter ao seu marido. Uau! Percebe que isso tudo tem um apontamento para princípio de honra? Ninguém fica de fora. Quem me entende? Eu estou empolgado, deixa eu voltar para o texto. E disseram: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Guarda isso, irmão, isso aqui que você tem que entender. O Senhor ouviu. A minha pergunta que eu faço para saber se vocês estão entendendo: o Senhor ouviu o que mesmo? Fala mais alto. Fuxico? O Senhor ouviu o fuxico? Muito bom. A Ingefor está ligando para mim aqui, porque esperou o alarme. Escuta agora. É muito bom ler a Bíblia, só a Bíblia aqui, nem que for para terminar aqui, está ótimo. Ó. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Estavam falando dele, e ele não ouviu. Porque ninguém tem coragem de falar na frente, né, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Logo o Senhor disse a Moisés, irmão, acho que eu estou meio chato, né, ficar fazendo isso aqui, né? Irmão, é porque eu estou empolgado, vocês entendem? E eu estou querendo empolgar vocês. Eu quero que vocês olhem para a Escritura. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vocês três, sai a tenda da congregação. E saíram os três. Meu Deus do céu, não foi o nosso patrão que chamou nós para uma mesa, para uma sala? Deus intervém, Leandro, e olha para eles e fala: Moisés, Arão e Miriam, vem. Romanos 15:4 vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Então vamos olhar para as Escrituras, porque tem fundamento, ok? Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Quem está falando aqui? Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O louco, é Deus falando. Pastor Lúcio, forte, né?
boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes vocês falar contra o meu servo, contra Moisés? Só aqui, vocês estão captando aí? Moisés não era o que era porque ele queria ser. Moisés estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Então não é sobre Moisés, é sobre Deus. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. Olha agora, e eis que Miriam achou-se leprosa. Lepra tem um apontamento. Eu não vou entrar em detalhe, mas é sério. Se Deus permitiu isso, foi para trazer uma mensagem sobre quem quebra os princípios de honra. Branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu. Mudou. O que Arão vai dizer para Moisés agora: ai, Senhor meu. Naquela hora, irmão, alguma coisa está acontecendo. Arão começou a olhar para Moisés com outro olhar a partir dessa realidade, percebe? Não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente, olha isso, pois loucamente procedemos a falta de princípio de honra é, fala alto, pecado diante de Deus. O problema hoje é que quando alguém bate de frente com alguma liderança, sabe qual é o problema? Que a liderança quer bater de frente também. E aí você está usando a sua própria justiça. Sabe por que nós não estamos experimentando essa realidade que nós estamos vendo em Moisés aqui, da mão de Miriam ficar leprosa? É porque os líderes hoje não sabem se submeter a Deus também. E aí eles querem resolver os problemas, porque eles acham que eu tenho autoridade, eu vou lá e vou pôr ordem na casa. Não cabe nós fazer isso. A casa não é minha. A casa é dele. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele não falou porque a casa de vocês. Ele disse porque minha casa. E o texto vai dizer que Moisés era um homem manso. Só que quando você for ver lá, porque ele não entrou na terra, a Bíblia diz que ele ficou irado e bateu na rocha. Então deixou de ser manso. Então isso mostra que qualquer homem, por mais manso que seja, pode irar-se. Mas essa palavra mansidão, você tem que parar para pensar, porque mansidão aqui está falando sobre um caráter. E nós já pregamos sobre isso. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde. Isso tem um apontamento para Cristo. Ser manso aqui é nesse nível. É sobre alguém que vai aguardar o Senhor, sem querer usar a sua própria força, ou na força do braço, para resolver os probleminhas que está acontecendo na comunidade, ou dentro de casa, mas vai orar, e o Senhor vai vir com a autoridade dEle. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, olha isso, irmão. Nos ensina, Jesus. Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu em Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Aqui nós vemos Moisés sendo repreendido pela sua irmã mais velha, Miriam. Sabe o que é interessante? Miriam era mais velha. Aparentemente, ela parecia ter um direito de chamar a atenção de Moisés. Irmão, preste atenção. Nós não estamos falando de um Moisés que anda certinho. Olha, Moisés é perfeito. Por favor, pense e lê o texto em Números depois novamente, capítulo 12. Você vai perceber que Moisés estava se envolvendo com uma cuxita. E segundo as ordens de Deus, não podia.
Ouça o que eu vou dizer. Miriam e Arão encontrou uma brecha em Moisés para diminuir sobre ele a autoridade que ele tinha. Querendo dizer o quê? Nosso irmão está errado. Casou com uma mulher que Deus disse para não casar. Se Deus fala com ele, fala com a gente também. Sabe o que é isso? Idolatria. O que Arão e Miriam estavam sentindo? Melhor do que Moisés. Só que daí eles fazem esse complô e começam a desonrar Moisés. Vai desonrar literalmente Moisés pelas costas. Só que Deus intervém. Forte isso ou não, irmãos? Porque na realidade, onde não há princípio de honra, há desonra. E coisas vão acontecer, fica vendo. A princípio ela tinha até razão. Moisés tinha casado com uma mulher cananeia, algo que Deus ordenou que não fizesse. E ela era a irmã mais velha. Então, teoricamente, ela poderia exortar. Sim. Só que tem um detalhe. Moisés era o líder dela. Adivinha de que lado Deus ficou? É uma pergunta que eu faço para vocês. De que lado Deus ficou? Vamos, irmãos, estou perguntando para vocês, ajuda. Vocês estão sendo abençoados pela palavra? Lembra que eu disse que alguns assuntos na Bíblia são muito fortes, mas precisa de muita maturidade? Então eu estou fazendo uma pergunta para vocês, vamos participar, para que eu fique mais em paz aqui também. Porque o que eu estou falando não é sobre honrar o presbitério só da comunidade, não é isso não, é sobre Deus. Você não está percebendo, mas você está desonrando, e na sua desonra você está perdendo muita coisa. E talvez muita coisa está travado na sua vida, porque você não está compreendendo as pessoas que Deus colocou na sua vida. Às vezes você está falando mal de um irmão, que naquele exato momento e naquele assunto, é algo que Deus enviou e colocou na sua vida, queridão, para tratar você, e você não está honrando isso. Vou dar um exemplo. Talvez Deus colocou o Brandon na minha vida, para tratar um assunto na minha vida, só que eu fico desonrando ele, porque eu vejo ele inferior a mim. Só que foi Deus que enviou ele, e eu não consigo honrá-lo. O que você acha que vai acontecer na minha vida? A lepra, nossa, é muito forte. O que a lepra fez com Miriam mesmo, irmãos? Vamos lá, ajuda eu. Eu quero fazer vocês pensarem, porque é sério. Fala. Primeira coisa, tirou ela da comunhão. Meu Deus, é sério. Depois, ninguém pôde ir, não puderam avançar. Meu Deus, é sério. Ficaram parados num determinado lugar, isso é, estão atrasando um processo. O que eu estou querendo dizer é que a falta de honra atrasa o processo. O que poderia ser resolvido em 11 dias pode levar 40 anos. O processo que a sua casa está submetendo está cada vez mais difícil, porque vocês perderam o princípio de honra, e aonde não há honra, há desonra. Aí a gente ora, irmão, faz campanha, não funciona. Tem alguém aí? E eles precisam ficar lá. Sabe o que é interessante? Por causa da atitude de Arão e de Miriam, agora ela precisa ser arrancada fora da comunhão. Isso é sério. E por favor, talvez alguém diga: não, mas aqui os irmãos estão tudo aqui, está tendo um monte de desonra aqui entre nós e os irmãos estão aqui. É que você não está entendendo, isso aqui é uma forma de nós pensarmos. O fato de estarmos aqui, aparentemente, não significa que tem comunhão. E também não significa que as coisas estão dando tudo certo. Mas quando nós, como parte do corpo, entendemos que nós temos que honrar, porque isso não tem a ver em eu ficar bem com meu irmão, mas eu preciso estar bem com Deus. Sabe o que eu acho mais poderoso no que diz respeito à desonra? É que quando a desonra chega em Israel, Deus se apresenta. O
O que eu quero dizer é que talvez há tanta desonra dentro da nossa casa e Deus está se apresentando e nós não estamos vendo. Só que o problema sério é que muitas pessoas estão perdendo a comunhão e não estão percebendo. Só que as aparências nos enganam. Tá tudo bem, ninguém sabe o que eu estou fazendo, por favor. Não foi Moisés, Daniel, que foi lá se apresentar para Miriam, Vitor, e para Arão, para dizer, ó, vocês estão me desonrando, o que vocês estão falando aí? Não, a Bíblia diz que Moisés era manso. Manso aqui tem a ver com o caráter de Cristo. Alguém que suporta a desonra. Meu Deus, isso é grosso. Vou repetir, alguém que suporta a desonra. O que Jesus suportou mesmo? A desonra do seu próprio povo. Não, é sério, irmão. O assunto é mais embaixo. Não estamos brincando, estamos falando de princípio de honra, para não ficar honrando, sabe, uma comunidade. Não é isso, que também tem muito sentido. Porque se foi isso que Deus deu para você, então honra o lugar que você faz parte. Porque não tem a ver com o lugar, tem a ver com Deus. O lugar que Deus estabeleceu. E tudo que está envolvido com Deus é santo. Moisés chega no Monte Sinai, e tenta entrar, porque ele está vendo um fogo na sarça ardente. Mas Deus vai dizer, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. O monte aonde Deus desce é santo. A nação que Deus escolhe é santa. Se Ele olhou para esse lugar e escolheu esse lugar é santo. Se nós estamos aqui tentando nos encontrar cada vez mais com quem Ele é, nos tornamos santo. Não porque somos bons, mas porque Ele é santo. E Ele vai dizer, sede santo, porque eu sou santo. Nós não podemos desonrar a santidade de Deus. Tudo bem que Moisés está errado, Moisés falhou. Mas Deus vai falar assim, ó. Mas quando eu falo com Ele, falo olhando nos olhos dEle. Meu Deus. Que desça sobre nós um santo temor nesse momento. Um dia uma irmã disse para mim, pastor, sabe por que a gente não honra? Sabe o que eu acho estranho? Eu não queria nem usar esse termo, porque não é sobre mim, tá? Mas eu vou usar essa experiência, por favor. Ela disse, pastor, eu vejo que as pessoas de fora, lá de Montemor, em todos os outros lugares que a gente vai, até mesmo em Curitiba, todo mundo honra vocês, honra a casa de vocês. Eu vejo, por que nós aqui não conseguimos fazer isso? Nós temos dificuldade. Ela virou para mim e falou, sabe por quê? Ela mesma falou isso e ela mesma respondeu chorando. Aqui dentro, ela disse, porque na realidade nós não aprendemos sobre o princípio de honra. E aquilo ficou na minha mente faz tempo, e não faz hoje não, faz mais de quase 2 anos atrás isso. Hoje nós estamos falando sobre esse assunto. Por causa de uma atitude que eu vi na minha filha. E ela me fez uma pergunta, pai, mas se as autoridades que foi colocadas sobre a nossa vida falar errado na nossa vida? Só que, tipo assim, e eu não quero fazer? Quando ela fez essa pergunta, irmão, sério, minha esposa está aqui, engrossou aqui dentro de nós. Eu falei, meu Deus, minha filha. Só que nós percebemos que ela estava desonrando a professora, porque não estava aguentando mais a aula online, e não estava conseguindo se submeter. Começamos a perceber que quando nós dávamos uma ordem, algumas coisas que ela não queria fazer, a forma como ela se posicionava, o Senhor falou comigo, preste atenção, isso fala de uma geração que está vindo. Uma geração totalmente insubmissa, intolerante, que não sabe se submeter. Abre a sua boca como um profeta nesses dias, para que essa geração seja curada. Só que daí eu falei, uau, beleza. O Senhor falou assim, mas elas são assim por causa de vocês, pais.
Então nós não estamos pregando uma mensaginha bonitinha para ficar legalzinho para você e para você vir aqui e tipo honrar. Não é sobre isso, irmão, é muito mais sério. Quem me entende? Princípio de honra é seríssimo. E eu tenho alguns minutinhos, vou terminar já. Miriam perdeu a razão por causa da maneira desonrosa que ela tratou o seu líder. E quais foram as consequências? Miriam ficou leprosa e a nuvem do mover de Deus parou. Toda a congregação sofreu por causa da desonra de uma única pessoa. Nossa, aqui tem coisa forte aqui, é o que eu estou segurando para não falar. Por causa de uma única pessoa que desonrou, todo Israel padeceu. Não vou entrar sobre Cristo, sobre a desonra dele. Porque Jesus foi desonrado também no seu próprio povo. Mas a Bíblia diz que Deus exaltou ele de tal maneira que colocou o nome dele sobre todos os nomes. Caio, Moisés foi desonrado e Deus interveio. Jesus foi desonrado e Deus fica em silêncio. E Deus não vai fazer nada? Calma. O grande e terrível dia do Senhor. E naquele dia Ele vai recompensar. Meu Deus. Cara, meu coração está queimando aqui. Eu queria que viesse sobre nós um santo temor agora. Eu falei para vocês que a minha proposta é mais falar do que eu estou falando agora do que sobre alguns assuntos aqui. Mas é necessário nós trazermos essa ideia simplista para mostrar a revelação por trás disso. Que não é sobre honrar um homem, não é sobre honrar Moisés, não é sobre honrar o pastor Fábio, o Leandro, o presbitério da igreja. Mas é sobre alguém maior do que nós. Meu Deus! Se eu não consigo abraçar o irmão que eu estou vendo, como eu vou honrar Deus que eu não vejo? Porque Jesus vai dizer: Felipe, se vocês não sabem, se vocês não veem o Pai, como que ele vai falar? Perdão, me empolguei aqui, perdi o texto da meada. Mas Jesus vai falar assim, Felipe pergunta: quem é o Pai? Se vocês não veem a mim, também não vê o Pai. Mas quem vê a mim, vê o Pai. Isso tem a ver com o princípio de honra. Por quê? Foi o Pai que me enviou para vocês. Vocês estão querendo ver o Pai? Olham para mim. Por que, Jesus? Porque eu honro meu Pai. Ainda que isso faça com que as pessoas me desonrem. Só quero que vocês saibam que eu não vim julgar vocês, eu vim salvar vocês. Aí Jesus vai dar uma historinha, lembra? Estava preso, não fosse me visitar. Estava nu, não me desse o que vestir. Estava com sede, não me desse de beber. Estava preso, não fosse me visitar. Quem lembra? E ele está falando sobre recompensa nesse texto. Ele está falando sobre o princípio de honra. Observação. Nós temos perdido muita coisa preciosa da parte de Deus no nosso casamento, na nossa vida profissional, no meio da igreja, porque nós não honramos de maneira que devemos honrar. Isso é um fato. E não tem jeito, o Senhor sempre age no ambiente de honra. Onde existe desonra, Deus não vai agir. É assim que funciona. Mas por que muitas vezes nós não honramos quem deve ser honrado? Eu não vou ter tempo para falar tudo aqui, mas eu vou correr para vocês, tá? Primeiro, o líder não corresponde ao padrão que nós idealizamos. Meu Deus, que é forte. O líder não corresponde ao padrão que eu idealizei. Eu idealizo um tipo de líder.
sobre ele eu me submeto. Esse líder, aí eu pergunto, quem é você para dizer quem deve ser seu líder ou não? O povo também rejeitou no primeiro momento Moisés, porque Moisés começou a ir lá, começou a entrar, e aí Faraó ficou furioso. O que Faraó fez no primeiro momento? Oprimiu ainda mais o povo, colocando uma carga maior, fazendo com que eles trabalhassem mais. No primeiro momento eles ficaram com raiva de quem? Mas Moisés não teve culpa, Moisés só estava sendo um representante de Deus. Mas era necessário que o coração de Faraó se endurecesse para revelar o amor de Deus ao seu povo, ainda que isso fosse por intermédio de sofrimento. Ai, meu Deus, meu Deus. Por isso que nós pregamos aqui que nós temos que abraçar o sofrimento. Porque, cara, não tem como amar Jesus, honrar Jesus por causa do amor do Pai, nós de alguma forma também não sermos desonrados. É sério, não é? Quando você mentaliza um tipo de líder. Então vamos por hoje nós temos as redes sociais e tem líder para todo tipo de gosto, irmão. Meu Deus do céu, você pode escolher o líder que você quer. Só que o problema é o seguinte: não é você que escolhe o líder que você quer. Isso é forte. Quer ver? Eu vou provar. Eu não tenho como escolher o pai que eu quero. Eu nasço e deparo com ele. O que eu quero dizer com isso, que é sério, porque quando Deus vai falar sobre o princípio de honra, a primeira pessoa que ele vai usar no termo é sobre honrar pai e mãe. O que eu quero dizer é que esse funcionamento, essa dinâmica, essa administração, essa forma que Deus trabalha é mostrar que não é nós que escolhemos o líder que queremos. Porque se você olhar nessa perspectiva do que eu iniciei explicando, não é eu que decido escolher Deus. Talvez a gente até pensa assim, mas é errado. Porque na realidade Jesus vai dizer: uau, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vocês. Então a proposta de Deus, tá? Não é a proposta da nossa mentalidade, da nossa sociedade. Porque na nossa sociedade nós escolhemos, infelizmente. Mas você já parou para orar e buscar de Deus quem Deus quer que você se submeta? Talvez o líder que Deus quer para você não é o que você está buscando e está mentalizando. Porque você vai olhar para as redes sociais, vai encontrar um monte de líder, e que talvez nós mesmos aqui não vamos conseguir chegar nem 1 centímetro perto desse líder. E aí você vai ter um problema, sabe por quê? Você vai ficar vindo aqui em desonra, olhando para outro líder, o que ele está pregando e querendo viver aquilo, mas só que você não tem comunhão com ele. A comunhão sua é aqui. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? É sério, não é sério? Então nós precisamos tomar algumas posições e dizer: Senhor, aonde eu devo me submeter a partir de hoje? E nós, como bons servos de Deus, precisamos entender o tempo e o modo. Por isso que a Bíblia fala sobre envio. Vai chegar um tempo que nós vamos precisar enviar. Mas não porque queremos, você não serve mais, porque as pessoas enviam quando não serve mais. Mas o envio não é sobre servir mais, é sobre trabalhar mais. Que usando o termo lógico, é servir mais, que vai trabalhar mais. Então essa é a proposta de Deus, percebe, pastor Lúcio? Que o princípio de honra não é sobre eu escolher. Você não escolhe o pai ou a mãe que você vai ter, Deus te dá. E aí você cresce, amadurece e fala: não é esse tipo de pai que eu queria, meu pai nunca foi pai. Mas Deus está olhando assim: não, você não entendeu. Ele talvez nunca foi mesmo, e um dia ele vai prestar conta diante de mim, como você também. Só que eu quero que você entenda: foi eu que permiti. Por mais ruinzinho que seu pai foi, por mais alcoólatra que ele foi, por mais adúltero que ele tenha sido, foi eu que permiti. Porque não é sobre seu pai, é sobre mim. Cara, isso é forte, né, irmão?
Percebe? Não, sério, olha para as Escrituras e a nossa perspectiva vai mudar. Aí você vai perceber que nós não podemos mais colocar peso sobre os nossos pais, sobre as nossas mães, por quem elas são. Sabe por quê? Eles só não tiveram os olhos abertos para ver. Uau! Mas apesar deles não ensinarem você, apesar deles não derramarem a vida deles sobre você, Deus abriu os teus olhos para ver. E aí então o espírito de Elias vem para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso também tem apontamento para Israel. Sabe o que o texto está dizendo? Não é só o pai se converter ao filho, o filho ao pai. O que Deus está dizendo é que o pai é Israel e os filhos são os gentios. E Ele está falando de uma conversão, porque a inimizade que estava sobre esse povo foi quebrada e agora se tornaram um só. E isso tudo deu a partir da cruz. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É muito forte. Eu acho que eu estou precipitando um pouquinho, mas tudo bem, vai dar certo. Estou acabando. Todos nós temos na nossa cabeça a imagem de um líder que seria perfeito para nós. E talvez o primeiro grande motivo de nós não honrarmos os nossos líderes é porque muitas vezes eles não correspondem a esse padrão que nós idealizamos. Olha, só o que a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 6, 1 e 5, marca aí. Vou ler rapidinho, tá? Porque meu tempo está correndo. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Presta atenção, irmãos, é muito poderoso, a palavra é demais. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o se maravilharam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Olha como que é perspicaz, irmão, essa coisa de você ver alguém que tem uma boa oratória, prega bem, fala bonito, apesar que aqui é Jesus, mas... Olha, eu quero que você pense na mentalidade do povo, porque eles estão falando, eles estão se maravilhando, estão muito alegres, mas olha a mentalidade, irmão, como é perigosa. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha agora, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão do Tiago, José, Judas e Simão? Aquela familhinha ali, pobrinha, que vive ali em Nazaré, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs? Mudou agora, ó. Já não estão mais maravilhados, por causa desse assunto, Leandro, olha isso, escandalizavam-se nele. Jesus porém lhe disse, e Jesus percebeu, olha agora, não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes, e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Meu Deus, lembra que eu falei lá sobre onde há desonra, as pessoas ficam travadas? Lembra de Miriam que sai fora da cidade e fica num determinado lugar até dar os dias? Isso está atrasando. Olha como isso é sério. O que está acontecendo aqui? Eles se escandalizavam em Jesus agora. Por que eles começaram? Não estava todo mundo maravilhado vendo a mensagem, a pregação dele? Por que agora eles estão escandalizados? Porque olharam para o natural e esqueceram o sobrenatural. Deixaram de ver a proposta da mensagem para olhar para a aparência e viram que Jesus era apenas o filho de Maria, filho de José, o carpinteiro. Só que isso é o quê? Idealizar um tipo de líder. Presta atenção, o que está acontecendo na mentalidade dos judeus aqui? Eles esperavam um homem como Jesus, mas que viesse num cavalo branco para governar Israel. Só que eles estão olhando para um tipo de líder que é manso e humilde. Tem alguém aí para me ajudar? Estavam olhando para um tipo de líder que agora, nesse exato momento, apesar de ter uma boa pregação, apesar de fazer milagres, ainda é o filho de Maria, filho de José, o carpinteiro. Significa? Desprezaram. Jesus percebeu e vai trazer a ideia sobre o princípio de honra. O profeta não tem honra na sua própria pátria. Percebe a mensagem aqui de Jesus? Não é que Jesus não estava triste, irmão, porque estavam rejeitando ele ali. Jesus entendeu que Israel não estava entendendo o propósito eterno. Não, vou explicar.
O povo não estava entendendo o plano de Deus para a salvação de Israel. Quem são esses judeus que estavam desprezando Jesus, falando, é o filho de Maria, filho de José? Sabe quem são eles? Os construtores, rejeitando a pedra fundamental. Desonra. Tem alguém aí? Na época de Jesus existia um costume no meio dos judeus. Sempre que tivesse um rabino de fora visitando a sinagoga, aquele rabino era convidado para dar uma mensagem. Jesus não era rabino ali, então ele foi convidado para dar uma mensagem, de alguma forma. Até aí tudo bem, as pessoas estavam ouvindo impressionadas. A Bíblia chega a dizer que muitas delas ficaram maravilhadas com as palavras do Senhor. Só que depois eles reconheceram Jesus e começaram a questionar. Espere aí, esse sujeito que está querendo nos ensinar aqui não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Eles questionaram a autoridade de Jesus porque Jesus não era a pessoa que eles estavam esperando. Porque Jesus não estava usando o terno caro que eles estavam esperando, porque Jesus era do interior e falava com sotaque arrastado, porque Jesus não era tão velho quanto os demais mestres de Israel. O fato é que o Senhor foi tão desonrado naquele lugar, que no versículo 4 ele disse, Jesus porém lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Israel rejeitou o Filho de Deus. Desonra. O que resta para Israel, irmão? Paulo vai dizer em Romanos: se arrepender e se converter e reconhecer que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles precisam entender o que Pedro entendeu. O que estão dizendo aí? O que eu sou? Profeta, não sei o que lá, João Batista. Mas vocês o que dizem? Então Pedro levanta a mão e diz, tu és o Filho de Deus. E Jesus olha e disse, Pedro, não foi carne nem sangue, não foi o CPP, não foi o Instituto Teológico, não foi ninguém, mas o meu Pai que está no céu abriu os teus olhos para ver a realidade de quem eu sou. Então, irmão, muitas vezes nós não vamos poder ficar aqui alisando as pessoas para ficar tentando explicar para elas as Escrituras, porque eu vou dizer, as pessoas vão entender as Escrituras a partir dos olhos abertos que elas tiverem. E quem faz isso é Deus, não é o pastor, não é a igreja. Então, se de alguma forma você está aqui, porque de alguma forma talvez Deus esteja abrindo os teus olhos, porque nós não temos muita coisa para oferecer, a não ser Cristo e esse crucificado. Lembra do paralítico na Porta Formosa? Pedindo esmola? E as pessoas até davam, mas nunca pararam na vida dele. Pedro e João passando, olhou para ele e disse, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. O que você precisa não é de esmola, você precisa de alguém. E esse alguém é Jesus. Levanta e anda. Muita coisa aqui, mas acho que eu vou parar por aqui. Segundo ponto. Só vou falar os pontos, tá? Porque pensam que o homem de Deus não é digno de honra. Muitas pessoas olham e acham que o homem de Deus não é digno de honra. E para falar a verdade, talvez pelos homens nem precisa ter mesmo. Mas diante de Deus ele tem. Só tem um detalhe. É que se você não honra o homem de Deus, aquele que Deus está enviando, é porque não é sobre o homem de Deus, é sobre o próprio Deus. O que Deus está querendo mostrar é que quando você não honra aquele que foi enviado, você não está honrando por quem ele foi enviado. Tem alguém aí? Lembra Samuel? Senhor, estão pedindo um rei. Eles não me querem mais, eu sou um juiz e eles estão me rejeitando. É como se Samuel estivesse dizendo isso. Não está bem assim, mas se você ler todo o texto de 1 Samuel, você vai perceber que é como se Samuel estivesse dizendo, até agora foi os juízes que regeram a nação, mas agora eles estão vindo até mim, Senhor, e pedindo um rei. Eles querem um rei como as outras nações. Aí Deus vai falar o que para Samuel? Quem lembra? Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. O que eu faço então? Dê a eles o que eles estão pedindo. Nem tudo que você está tendo é Deus que está te dando. É o seu ego que deseja tanto
E Ele permite que você abrace isso. E você vai sair falando para todo mundo que é Deus. E Deus vai dizer, não, nunca foi eu que dei isso. Mas é o próprio desejo dEle. Só que isso vai te matar. E isso vai te colocar para mais longe de Deus. Lembra no deserto que eles começaram a pedir carne, 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 carne. O que Deus fez? Enviou carne. Deus não falou, não vou dar carne porque eu sou Deus. E não é assim que funciona no meu plano. Não, Deus olhou e falou, tá bom, vocês querem carne? Mandou codornizes. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto eles comiam, os mais fortes, a comida entre os dentes caíam duro e morriam. Desonra. O fato de você estar sendo abençoado, com a sua aparência, com a sua casinha, com o seu carrinho, com o seu dinheirinho, com o seu empreguinho, com a sua faculdadinha, não significa que é Deus. Não me engana. Queremos que as pessoas tenham, não é sobre isso, por favor, mas me perdoa, isso é só aparência. Você pode estar desonrando a Deus com as suas bênçãos, que não é bênção de Deus. Quem me entende? E quem pensa, não, porque não é de Deus, Deus não vai me dar nada que Ele quer para mim. Mas às vezes a sua insistência é tão grande que Ele deixa. Mas por ela mesmo você vai morrer. E existem bênçãos que se transformam em maldição, porque não é o tempo. Se você parar para pensar, o que estava vindo para o povo naquele tempo? O maná. Maná, só que eles estavam cansados do maná, queriam carne. Só que você já parou para pensar que isso é um apontamento para Cristo? Porque o pão, ele vai dizer que ele é o pão da vida. Lá em João capítulo 6, ele vai dizer que a minha carne é a verdadeira comida. O que significa que eles estavam querendo carne, mas carne não era para aquele tempo. Aí quando come, morre. Isso é um assunto para outro tempo, mas é muito sério. Outro ponto, para encerrar, tem muito detalhe, muitos textos bíblicos, mas não vou ter tempo. Porque imaginam que não foi Deus quem levantou aquele líder. Só vou falar os pontos, tá bom? Não vai dar para eu entrar aqui. Porque se sente superior e melhor que os seus líderes. O cara sempre tem uma palavra melhor, ele tem uma pregação melhor, a mente dele, o que ele está pensando sobre o assunto é melhor. Me perdoa, irmão, isso é desonra. Porque a Bíblia diz que nós temos que considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. É muita coisa, olha isso. Tá bom, fechei. Acho que Deus falou que tinha que ser falado. Tem muita coisa, eu poderia domingo que vem voltar a pregar, mas é que eu quero que os precursores comecem a falar aqui. Eu quero ver esses meninos levantarem como pregadores nesse tempo, grandes proclamadores. Quero deixar essa palavra no seu coração. Espero que ela tenha alcançado o seu ser e você saia daqui pensando: Senhor, me ajude a ter princípio de honra. Sabia que você tem desonrado o lugar que Deus deu para você? Sabe por quê? Porque o seu olhar não está sobre se submeter. O seu olhar está em se tornar, em ser alguém. Não, eu vou ficar aqui até um tempo, porque depois eu quero ser o cara também que vai pregar, que vai falar. Por favor, fique à vontade. Nós estamos querendo descer e sentar. Porque não é sobre fazer, é sobre se tornar. Encontre esse lugar em Cristo e honre Ele, porque Ele é enviado do Pai. Só que percebe que o texto de Mateus capítulo 10, 40 a 42 está dizendo que a honra não é para Israel, apesar que nós vamos ter que honrar Israel, porque isso tem a ver com o propósito eterno de Deus, isso tem a ver com o espírito de Elias, isso tem a ver com o apontamento escatológico violento. Mas o que eu quero dizer é que Jesus vai dizer: olha, aqueles que receberem vocês, olha o que ele vai dizer agora, vão receber também a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai. Ponto final. Então a proposta do princípio de honra não é sobre o homem, é sobre Deus. Deus abençoe a todos.